Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, é um capítulo inteirinho onde Jesus conversa com os discípulos sobre o final dos tempos. Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre esse tema, alguns inclusive têm medo de tratar desse tema. Eu conheço pessoas que dizem que quando lê Apocalipse tem gatilho. Tiago, Apocalipse desperta gatilho em mim, não consigo ler. Afinal de contas, a pessoa começa a visualizar os acontecimentos ali descritos e ela começa a ficar em pânico, ela começa a ficar com medo, porque é o registro de muitas tragédias. Entretanto, gente, estudar o fim dos tempos não é algo para gerar medo em nosso coração e para você se aproximar de Deus por medo, sabe? A ideia não é essa. A ideia é você entender uma realidade que já está acontecendo, que provavelmente vai piorar ainda mais, e você ter o seu coração posicionado em Deus na esperança de que Ele tem a chave da história. De que a história, por mais que pareça dominada pelas trevas, no final as trevas perderão e a luz vencerá. Jesus voltará e ele reinará sobre toda a terra. Eu sempre exemplifico a história do diamante. Quando alguém vai no joalheiro, pede para ver uma pedra de diamante, o joalheiro ele coloca um pano preto sobre o balcão e ali ele coloca o diamante. Por quê? Porque o pano preto ajuda a ressaltar o brilho do diamante. Assim também é com a história bíblica. A Bíblia, ela sim cita diversas tragédias, diversas coisas que acontecerão no final dos tempos que são calamitosas. Parece que as trevas finalmente governarão todo mundo. Mas na verdade isso é apenas um background, um pano de fundo para que o brilho da glória de Deus possa reluzir. E um dia toda a criação será completamente remida e Deus ele estabelecerá o governo de Cristo sobre a face da terra. Então, não só Apocalipse, mas também o livro de Daniel tem muitas questões sobre o final dos tempos, e em especial no Evangelho de Mateus, o capítulo 24 é um capítulo onde os discípulos perguntam a Jesus sobre quando ocorrerão, o que ocorrerá e quando ocorrerá essas coisas acerca do final dos tempos. Então tem um capítulo inteiro de mais de 50 versículos com o discurso de Cristo sobre o que ocorrerá e como se posicionar diante dessas questões. Então separei aqui, gente, algumas porções do capítulo para a gente não precisar ler 50, 51 versículos, né? Então separei algumas porções. A primeira que eu quero ler com vocês é a do versículo 10 até o versículo 14. Vamos lá? Mateus 24, versículo 10 até o 14. Olha o que diz. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Gente, é nesse capítulo, por exemplo, que Jesus fala de nação se levantando contra nação, reino contra reino, que nós ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras. Se formos honestos, nós perceberemos que esses sintomas eles ocorreram durante toda a história da humanidade, mesmo antes da vinda de Cristo, a sua primeira vinda fisicamente, e também depois da sua vinda. Nós podemos elencar aqui, catalogar tantas e tantas guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações e reino contra reino. Mas quando Jesus fala desses sintomas como um tempo do fim, nós precisamos entender uma coisa. A expressão últimos dias é uma expressão que abrange desde a ascensão de Cristo, tá? Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, passa uma dezena de dias ainda aqui na terra e depois ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, começa ali o período que teologicamente nós chamamos de últimos dias. Talvez você fale assim, Thiago, quando se fala últimos dias, eu pensei na pandemia, eu pensei nos anos 2000, no bug do milênio, eu pensei quando, enfim, um tempo mais recente. Na verdade, nós estamos vivendo o fim do fim. Estamos vendo a fase final dos últimos dias. Então, por mais que esses sintomas eles sejam visualizados em toda a história, a ideia é que no final dos últimos dias teremos proporções jamais vistas dessas questões. Por exemplo, a grande guerra que nós temos recente na história
é a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. O aparato militar já era muito mais destrutivo do que em outros tempos. E de lá para cá, é claro, nós temos vários países com guerra civil ou país contra outro país, mas nós não tivemos uma terceira guerra mundial. E sempre que se fala em terceira guerra mundial, se toca no assunto das armas nucleares. E qual é o grande medo da utilização das armas nucleares? É que hoje a capacidade dessas armas, elas se forem colocadas em uso, elas têm potencial para destruir absolutamente o mundo inteiro. Estou te dando esse exemplo para você entender. E quando Jesus fala dessas coisas, não é que vai ocorrer, não é que ocorreu só dos anos 2000 para cá, não é isso. Você vê durante toda a história tem guerras, tem rumores de guerras, tem peste, tem fome, tem várias mazelas na humanidade. Mas a proporção do que ocorrerá no final dos tempos é muito maior. A proporção de danos, de impacto é muito grande. Então, inclusive, nesse capítulo, o próprio Jesus fala que o Pai abreviou esses dias. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. É um tempo tão difícil, os últimos dias, o fim do fim, na verdade. Trata-se de um tempo tão difícil que, se Deus não abreviasse, ninguém conseguiria suportar tamanha provação. Então, note que nessa porção aqui que nós lemos, do versículo 10 ao versículo 14, nós temos 3 sintomas que eu quero lhe chamar a atenção. Primeiro sintoma, aumento do ódio. Segundo sintoma, surgimento de muitos falsos profetas. Terceiro sintoma, o amor esfriando por conta da iniquidade. Gente, penso eu, você pode até pensar diferente, mas eu te convido a refletir junto comigo. Nós nunca vivemos num tempo tão odioso como o tempo de hoje. Eu não sei quem já viu, tem alguns documentários na internet, um deles ficou muito famoso, esqueci o nome agora, me falha a memória, ele está no Netflix, falando, se não me engano o nome é O Dilema das Redes. E nesse documentário se fala sobre como as redes sociais, elas são fomentadas para gerar discussão entre as pessoas, para literalmente gerar ódio. E, Thiago, por que alguém faria algo tão ruim assim? Porque o ódio gera engajamento, entende? Eu contei aqui alguns dias atrás, no devocional passado, alguns devocionais passados, que no período da eleição eu fiz uma experiência. Eu fui na rede social dos candidatos à eleição, né? Não só o presidente, mas também os candidatos locais aqui da minha localidade. E era interessante que você ia na postagem de um, só tinha a turma que votava no outro e que estava lá criticando. Aí você ia na rede social do outro, aí tava outra turma criticando. Então, ao invés do cara ficar na rede social do seu candidato, digamos assim, elogiando, fomentando, impulsionando, ele ia para a rede social do outro. Destilar muito ódio. Gente, isso aqui é, infelizmente, de todos os lados. Entende? É uma questão já. E não é só política, não, tá? Não é só política. Futebol, entretenimento, qualquer tema hoje que você levantar em rede social, o que gera engajamento é polêmica. E muitas vezes isso acaba fomentando o ódio entre as pessoas nos diversos temas, porque as pessoas usam os temas como plataforma para colocarem para fora aquilo que tem dentro do coração delas. Então você vê que o aumento do ódio é de uma proporção inimaginável. E dentro desse texto também nós vemos aqui o surgimento de muitos falsos profetas poderosos. E, gente, preste bastante atenção. Um falso profeta, o nível de sofisticação dele tem a ver com o quanto ele se parece com a verdade. Se alguém te contar uma mentira, como diz aqui no interior, uma mentira cabeluda, né? Ninguém acredita, é uma mentira muito distante da realidade, uma coisa muito distante da realidade. Às vezes, quando alguém conta uma verdade, que é algo assim muito fora da curva, você não acredita, né? Pô, ganhei na loteria, pô, isso é tão difícil que eu não vou acreditar. Então, para que um falso profeta engane, ele precisa pregar algo que se pareça com a verdade. Então, isso aqui nos ensina que nos últimos dias, que no fim do fim, nós estaríamos cada vez mais engodados, cercados de falsos profetas que são muito parecidos com os profetas verdadeiros, a ponto de ser difícil diferenciar. Você observa a vida da pessoa, o ministério dela, a pregação dela, os sinais, e você não consegue entender se é de Deus, se não é, se é engano, se não é. Porque o poder de sedução, a sofisticação do engano é muito grande. E nós temos, nos dias de hoje, uma quantidade, uma sofisticação de falsos profetas como nunca houve na história. A terceira coisa que eu quero citar nesse texto
E, gente, poxa, esse capítulo aqui dá para fazer uma semana inteira só nele, né? Mas quero aqui resumir e trazer os pontos mais importantes para você. Terceira coisa que eu quero pontuar entre os versículos 10 e 14 é que o amor de muitos se esfriaria por conta da iniquidade. Observe que, inclusive, os falsos profetas têm um papel nisso. Quantas pessoas hoje você não conhece? Talvez você seja até uma dessas pessoas que, por conta de maus exemplos, por conta de falsos profetas, por conta de falsos crentes, você acabou sendo ferido e dentro dessa ferida você perdeu o seu ânimo de buscar a Deus. Você perdeu a alegria de fazer parte de uma igreja, de uma comunidade de fé. Você se frustrou, se decepcionou tanto com pessoas que hoje você não acredita em mais nada. Ou mesmo que você acredite, você não tem mais força para estar em comunhão. É justamente isso aqui, o amor esfriando por conta da iniquidade. É como se todo mundo tivesse uma vida tão errada que você pensa assim, meu Deus, eu não tenho em quem me inspirar, eu não tenho em quem me apoiar, eu não tenho para quem olhar, sabe? Então, esses três sintomas, coisa rápida aqui, a gente está aqui alguns minutos conversando, e a gente já vê nitidamente como esses sinais são profundos no nosso tempo. Agora eu quero ler um outro trecho que está entre os versículos 37 e 39. Nota aí comigo, Mateus 24, 37 ao 39, olha o que diz. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, que fala de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante, gente. Jesus traz uma história conhecida, a história de Noé, a história do dilúvio, para trazer um comparativo. Ele diz assim, ó, a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. E ele destaca duas coisas que são muito intrigantes. Ele diz, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu te pergunto, tem problema em comer, em beber, em casar-se, em dar-se em casamento? Problema nenhum. Pelo contrário, o casamento é uma bênção. A família é uma instituição que o próprio Deus criou. Comer e beber tem a ver com o sustento pessoal do dia a dia. Eu quero comer e beber todos os dias. Que Deus abençoe e que nunca falte em minha vida nem na sua. Mas por que Jesus usa essas expressões? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que Jesus quer sinalizar é que no tempo de Noé, as pessoas estavam embriagadas com a normalidade da vida. Anota isso aí. As pessoas estavam embriagadas com a normalidade da vida, ou seja, elas estavam distraídas com a rotina e de tão distraídas, elas não perceberam o que estava acontecendo ao seu redor. Gente, é interessantíssimo como o mundo ele está caindo aos pedaços. E tem pessoas que parecem que não percebem isso. Agora vamos lá, quero até abrir um parêntese aqui. Não estou dizendo para você deixar de ser feliz, deixar de desfrutar a vida, de dar um sorriso, de sair com seus amigos, de se divertir. Não, não é nada disso, tá? Uma coisa é você não se deixar levar pela destruição do mundo, que eu também não quero que você fique preso num quarto em posição fetal, depressivo pelo que vai acontecer. A ideia da Bíblia não é essa. Mas tem pessoas que estão de fato alienadas acerca do que está acontecendo. Elas estão tão preocupadas com as suas metas pessoais, com o seu mundinho pessoal, com a sua perspectiva pessoal, que Jesus está voltando, os sinais estão aí e ela não está percebendo. No final desse capítulo, Jesus até usa o exemplo de uma planta, né? E ele fala assim, olha, a planta dá sinais quando o fruto vai ficando maduro. Então, da mesma forma, a vinda do Filho do Homem dará sinais. Então, é como você ter uma planta em casa e não perceber que ela está dando frutos. Porque você está tão distraído na correria do seu dia a dia, limpa a casa, resolve as coisas, tanto problema para resolver que você está distraído e não percebe. Você está embriagado pela normalidade da vida. Então nós, como cristãos, precisamos ter uma perspectiva e uma visão completamente inundada pela eternidade. Todo mundo aqui tem desafios para hoje, para essa semana, para esse mês, para esse ano, mas você não pode de modo nenhum se deixar distrair e perder a perspectiva do que é eterno na correria e no afã de resolver o que é terreno. Entende? Então, essa expressão casar-se, dar-se em casamento, comer e beber,
diz respeito a estar muito distraído, a estar embriagado com a normalidade da vida. No caso do tempo de Noé, as pessoas estavam ali vivendo como se nada acontecesse, e Noé anunciava, Noé pregava o evangelho, Noé pregava que o dilúvio viria, mas ninguém deu ouvido a eles. Né? Ok, Noé, beleza, senta lá agora, tenho aqui minhas coisas para fazer. De repente o dilúvio veio e todos morreram. Assim será na volta de Jesus, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão tão distraídas com o seu mundinho particular, elas vão achar que é apenas um discurso religioso, é apenas mais um fanático religioso dizendo que Jesus está voltando. E de repente, Jesus voltará e, infelizmente, muitos serão pegos de surpresa. Nós não podemos ser surpreendidos. É claro que a data exata, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas o tempo está maduro. Você não vai ser surpreendido. Para ser sincero a você, te perguntar. Se Jesus voltasse daqui a 5 anos, vou colocar um tempo aqui razoável que provavelmente todo mundo aqui vai estar vivo ainda. Queira Deus, né? Daqui a 5 anos. Jesus voltar daqui a 5 anos. Você acha que a volta de Jesus vai estar verde ou madura? Meu irmão, falar a verdade, se Jesus tivesse voltado ontem, já estava maduríssima, do jeito que o mundo está. Entende? Tem pessoas que não percebem isso. Se você, Thiago, não perceber isso, talvez você esteja embriagado com a normalidade da vida. Talvez você esteja tão distraído que você não está percebendo o que está acontecendo cada dia no mundo inteiro. Eu vou até trazer um asterisco aqui, eu não vou aprofundar muito, eu vou trazer um asterisco aqui. No Brasil, você que é brasileiro, eu sei que tem pessoas, tem até brasileiros que moram em outro país, tem algumas pessoas dos Estados Unidos que nos assistem, algumas pessoas de Portugal que nos assistem, pessoas da África, um dia desse eu vi que tem gente da África assistindo aqui também no Devocional, sejam todos bem-vindos. Mas se você reside no Brasil, se você tem informações do que ocorre em nossa nação, você está sendo um privilegiado de perceber de perto a transformação muito rápida que o mundo está vivendo e como as peças vão se encaixando conforme a profecia da Bíblia. Entende? Então nós seremos indesculpáveis. E eu quero fechar aqui, gente, trazendo um trecho que está a partir do versículo 43. Vamos ler do 43 em diante. Olha o que diz. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, então ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Gente, olha só, desculpa. Vocês devem já ter visto várias pessoas dizerem que o Senhor virá como um ladrão, né? Jesus vai voltar como um ladrão. Eu cresci ouvindo isso. As pessoas falam isso, mas na verdade não é Jesus que volta como um ladrão. É que o dia do Senhor tomará muitos de assalto da mesma forma que um ladrão surpreende uma pessoa ao entrar numa casa. E Jesus usa o seguinte exemplo. Se um pai de família souber que no dia X, na hora X, um ladrão vai tentar assaltar a sua casa, sem sombra de dúvidas, ele vai se preparar para aquilo. Vai chamar a polícia antes, vai chamar alguém antes, vai se preparar para se proteger, porque ele sabe a que horas o ladrão vem. Mas a maioria das pessoas serão tomadas de surpresa porque elas não estão preparadas. Então, o dia do Senhor virá como a vinda de um ladrão para as pessoas que estão desavisadas. Se você lê a palavra do Senhor, o dia do Senhor não será como um ladrão para você, porque você já espera essa vinda. E segundo, um ladrão ele vem para causar o mal. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que o dia do Senhor será grande e terrível, né? O grande e terrível dia do Senhor. E eu sempre enfatizo que ele será grande para uns e será terrível para outros. Aqueles que não forem achados debaixo das asas de Jesus, infelizmente, viverão um dia terrível. Mas se você é filho de Deus, serve a Jesus, você está na presença de Deus, com certeza esse é um grande dia. Esse é um dia em que todos os filhos de Deus anseiam, o dia em que Jesus voltará e ele reinará sobre toda a terra. Então, para a gente fechar esse nosso devocional, e eu confesso que no meu coração arde o desejo de fazer um estudo mais profundo sobre isso. Quem sabe eu vejo ou aqui no YouTube, em outra plataforma, de fazer algo mais trabalhado. Eu quero fechar esse devocional te trazendo um senso de esperança. Esperança de que Jesus voltará. A Bíblia fala que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais choro nem agonia. Ele vai nos remir por inteiro. Nós teremos um corpo glorificado, nós teremos uma alma remida. Nós teremos uma vida completamente transformada. Finalmente,
Jesus irá derrotar por completo o mal. O pecado já não estará em nosso meio e eu creio que será o melhor tempo na face da terra. Jesus voltará. E antes de Jesus voltar, muitas coisas ocorrerão, mas quando Jesus fala isso, não é para tocar o terror no coração de ninguém. Na verdade, o spoiler, ele é algo que muitas vezes estraga a experiência de quem está assistindo. Sai um filme, né? O seu amigo, sua amiga vai lá, e aí chega lá no Zap e fala, rapaz, o filme é fantástico. Você já fala, oh, não conta nada, porque se você der spoiler, você vai estragar a minha experiência. Mas tem um tipo de pessoa que precisa do spoiler. Quem são? São os atores, os participantes do filme. Eles precisam que o diretor diga o que vai acontecer para que eles possam participar e fazer o filme. Então, quando Jesus profetiza, quando Jesus fala sobre o que acontecerá, ele está dando um spoiler não para pessoas que estarão assistindo a história, mas para pessoas que estarão participando da história. Então, a ideia de Cristo é preparar o teu coração, te deixar posicionado. E acerca de tudo isso que nós falamos hoje, a ideia se resume em duas coisas: vigiai e orai. Não tente impedir o anticristo de assumir. Não tente impedir do cenário ser montado, porque vai ser montado. O anticristo, ele se levantará. As coisas que estão registradas na Bíblia, elas ocorrerão. Está registrado, gente, é bíblico, vai acontecer. É permissão do próprio Deus que aconteça. Não tente impedir essas coisas, mas prepare o seu coração e guarde o seu coração em vigilância e oração acerca de todas as coisas. Porque em meio a todos esses acontecimentos, Deus vai guardar o seu povo. Deus vai salvar muita gente. Deus vai alcançar muitos lares. E Ele vai remir muitas vidas. E essas vidas que passarão por contextos tão sofredores, depois elas glorificarão o Deus que vai usar esse contexto tão difícil, tão sofredor, tão desafiador para livrar do inferno muitas vidas e fazê-las desfrutar do melhor com Cristo. Amém, gente? Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus fiel, maravilhoso. E o Senhor tem cuidado de nós. Prepara o nosso coração, nos ajuda a vigiar e a orar acerca de tudo que já está acontecendo, Deus. Eu oro em especial para que o Senhor derrame sobre o coração de cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Derrame a Tua sede, a Tua fome, o Teu desejo de conhecer mais de Ti, de mergulhar mais em Ti, para que venhamos conhecer na Tua palavra aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para a honra e glória do Seu nome. Abençoa o dia de cada um, a semana de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Deixa aqui abaixo um comentário se esse devocional te edificou. Deixa um like nesse vídeo. Seu like ajuda muito. Você deixa um like, essa transmissão chega para mais pessoas. E também se inscreve no canal. Vai ser muito bom ter você aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Bom, shalom no teu coração. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.